Pessoal, então vamos falar agora sobre o crescimento da parte aérea. O café, pessoal, ele apresenta um dimorfismo de ramos, ou seja, existem dois ramos distintos, tá? Um é o ramo ortotrópico, que é esse eixo aqui, ó, na vertical, e o ramo plagiotrópico, que é o crescimento na horizontal, tá? Pessoal, em cada nó do ramo ortotrópico, eu vou ter então sair aqui um par de ramos plagiotrópicos, tá? Esses ramos plagiotrópicos, pessoal, o essencial que vocês não esqueçam é que eles são os responsáveis pela produção, tá? É nele, pessoal, que eu vou ter a florada, é nele que eu vou observar em cada nó a inflorescência, ou seja, o agrupamento das minhas flores, tá? E daí o desenvolvimento dos frutos. O que acontece aqui, pessoal? Nesse ramo aqui, no ortotrópico, podem também desenvolver, né? A partir dessas gemas aqui seriadas, podem se desenvolver ramos ortotrópicos que seriam excedentes e que precisam ser desbastados. E são essas gemas aqui, 6 a 5 gemas de cada lado aqui em cada nó, que vão dar também origem a esse par de ramos plagiotrópicos, tá? Pessoal, do ramo plagiotrópico, eu também posso ter uma ramificação secundária, tá? Por que isso é importante? Porque às vezes, pessoal, eu quero aumentar, né? Eu tô com uma planta novinha e eu quero aumentar a probabilidade dela atingir o seu potencial genético. O que eu faço? Eu faço um desponte. Para quê? Para que eu estimule a minha planta a formar mais ramificações secundárias e daí ter mais folhas e daí segurar essa florada, tá? Pessoal, vamos lá. Falando em folha, tá? Eu tenho que compreender que a folha do café, ela tem um pecíolo bem curtinho, ou seja, vamos relembrar aí de morfologia. Essa parte aqui que liga ela ao ramo plagiotrópico, né? Então liga a parte verdinha, que é o limbo da folha, ao ramo aqui plagiotrópico, é chamada de pecíolo e ele é curto, tá? Então essas folhas, elas ficam bem aqui pertinho do ramo plagiotrópico. Isso está relacionado com temperatura, está relacionado com umidade, tá? E aí com pragas, com doenças, tudo bem? Pessoal, como que é qual é a forma, né, dessa folha? Ela é na forma de uma lança, por isso ela é chamada de elíptica lanceolada, tá? Essa folha não tem pelos, então ela é chamada de glabra, tá? E uma coisa extremamente importante para o técnico, tá? É o que? Saber a coloração. Repitam comigo: verde, escura, brilhante. Pessoal, tem que ficar gravado isso para vocês. Por quê, pessoal? É nessa folha aí, olha o que a professora colocou aqui para vocês. Essas folhinhas, quando elas estão verdes, escuras, brilhantes, quer dizer que está ocorrendo bastante fotossíntese, ou seja, produção de energia, carboidrato, tá? Açúcar, para ser mandado para essa planta. Portanto, pessoal, o pegamento da florada, ele vai estar extremamente e diretamente relacionado às folhas. Então, você como técnico que está aí, tem que saber que passou no cafezal, a folha, ela não está com esse aspecto de verde escura brilhante, você vai ter que investigar.
alguma coisa está acontecendo, ou nutrição, ou praga, ou doença. Por quê? Se está ocorrendo amarelamento, tá caindo essa folha, né? Ou ela tá ficando esbranquiçada, mudou essa cor, corram, corram, porque alguma coisa tá acontecendo. Pessoal, quem vai estimular o desenvolvimento dessas folhas? Verão, né? Então a estação do verão, que é quente, úmida, ela estimula o desenvolvimento. Inverno, e lembra, a gente tem gemas e são elas responsáveis pelo desenvolvimento dos ramos, né? E portanto dessas folhas. Então ali, pessoal, vai diminuir completamente porque ela começa a entrar em dormência, tá? Bom, pessoal, claro que vocês que estão aí, não, né? Não vão cometer esse erro. Ninguém vai esquecer de preparar bem o solo, ninguém vai esquecer de verificar a cor de folha. E aí veio a nossa florada. Deu setembro, outubro, tá lá florando nossos pés de café. Período seco, pessoal, tá? Entre a florada, né, e a emergência dos frutos, é importante que eu tenha um pouquinho do que? Déficit hídrico, falta de um pouquinho de água, um pouquinho menos de água, tá? Porque, pessoal, se chove nessa fase entre florada e formação do fruto, as pétalas caem, essa flor, né, cai, e aí, pessoal, abota a formação do fruto. Ou seja, eu não vou atingir o potencial genético daquela, eu não vou atingir a produção e, portanto, não atinjo o potencial genético. Pessoal, o café é importante que vocês saibam. Ele tem um ciclo assim: uma alta florada, uma baixa florada, uma alta florada, porque ele é bienal. Tudo bem? Claro que isso não quer dizer que eu não colha todos os anos, tá? Tem gente que opta por colher mesmo que em baixa, tem gente que opta por melhorar a arquitetura, tem gente que vai optar por outros tratos culturais, tá? Bom, mas como que ocorre o desenvolvimento, então, desse fruto? Pessoal, a formação do fruto do café, ela pode durar entre 4 até 6 meses, tá? Só na fase de maturação, para vocês terem uma ideia, ela fica de 2 a 3 meses. Professora, não tô entendendo nada. Fala direito isso aí. Vamos lá. Pessoal, florou, tá? Então, garantir desde o sistema radicular, garantir formação da parte aérea. Tá, veio a florada, setembro, outubro, veio florada. O que vai acontecer? Essa flor tem lá dentro dela o órgão reprodutor, né? E ela vai precisar ser fecundada, tá? Tem os óvulos que precisam ser fecundados. Tudo bem. Fecundou. O que vai acontecer? Vai formar o que a gente chama de chumbinho, que é esse pequenino fruto aqui, tá? E que ele vai passar por uma expansão rápida. Professora, já tem grão ali? Não tem nada de grão ali. Somente depois que ele atinge esse tamanho, né, ele vai começar a formação do grão. Por que a professora pôs aqui para vocês grão leitoso? Porque, pessoal, esse grão, tá? Essa partezinha aqui, ó, branquinha, que a professora tá mostrando aqui no fruto, pessoal, que é o endosperma, ele vai ser o quê? Uma parte leitosa, ele ainda não ficou durinho, como tá apresentando aqui, ó, tá? Então, primeiro forma o chumbinho, esse chumbinho passa por uma expansão, depois dessa expansão, ou seja, ele abre a casinha, certo? Abriu a casinha?
Construiu a casinha? Aí sim, lá dentro pode ser formado o grão. Só que esse grão, pessoal, ele não fica duro. Ah, formou, já tá duro. Não. Ele vai formar um grão que a gente chama de grão leitoso, tá? Para depois ele passar pela fase de granação. Ah, professor, então forma o grão, depois ele passa por um endurecimento. Isso, aí sim. Endureceu? Ah, eu tenho já o cafezinho. Eu já tenho o fruto do café. Agora, o que ele precisa? Depois que formou o fruto, aí sim ele precisa passar por uma fase de absorção de nutrientes, que é a fase de maturação. E como que eu, técnico, vou observar isso lá no campo? É a mudança de coloração. Ela sai da coloração verde para a coloração amarela até ela chegar na vermelha. Então ele vai passando gradativamente. Claro, pessoal, que existem, por exemplo, cultivares que são amarelos. Então ele vai passar da coloração verde para amarela. No caso dos frutos que são vermelhos, a gente fala que são frutos o que? Cereja, né? E o amarelo também é classificado como cereja, apesar dele não ter a coloração, né? Mas ele atingiu a última fase da maturação, que é o que? A absorção, acúmulo de nutriente aqui dentro do grão, tá? Pessoal, após essa fase aqui de maturação, esse fruto ele pode ficar no pé e aí ele passar por um envelhecimento, que é o que a gente chama de senescência. Tá ok? Se ele continuar ali, ele vai ficando, ele vai perdendo a água, ele vai perdendo o seu conteúdo interno e aí ele passa a se chamar fruto seco ou passa, tá? Então ele perde sua qualidade. Normalmente esse fruto ele cai, tá? E esses frutos eles precisam ser separados porque a qualidade dele é totalmente diferente, tá? Ele perdeu as qualidades originais. Bom, pessoal, eu agradeço. A gente termina aqui a terceira parte, mas aguardem porque a gente vai falar na quarta parte sobre a fisiologia, como que isso cresce em relação principalmente à água, tá? O que você, técnico, tem que preparar para não deixar faltar. Tudo bem? Pessoal, agradeço. Até a quarta parte da nossa aula de café.